Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, tá aí com uma promoção para você viajar com tudo pago e acompanhante para os jogos da Copa do Mundo de Clubes. É só você cumprir o regulamento lá no Insta, post oficial com Wesley Safadão e Gerson, cumprir o regulamento certinho e você vai estar participando. Tem pouca gente participando, então é uma chance de ouro de você ir para a Copa do Mundo de Clubes com tudo pago, tá? Ó, a Copa do Mundo de Clubes está aqui e a gente também chega aqui lembrando que você pode garantir presença com a Caravana do Haroldo nos jogos do Flamengo, seja na Copa do Mundo de Clubes, seja também em Libertadores, agora quarta-feira, amanhã, né, já tem jogo, fica muito em cima, mas para os próximos jogos, né, de Copa do Brasil também, Libertadores, Brasileirão, que o Flamengo está brigando ali pela liderança com o Palmeiras, você pode estar garantindo aí presença nos jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo, tá? Tem desde o passagem, hospedagem, translado, ingresso, tem tudo, tudo. A gente também lembra que a gente tem um emagrecimento, aí, programa de emagrecimento mais slim, na Mais Cabelo. Você também encontra aí o voucher no comentário fixado para você emagrecer com saúde, sem queda capilar. Olha só, a gente tem aqui informações importantíssimas para trazer para vocês. Primeiro, o que está acontecendo na FIFA, né? O que está acontecendo na data FIFA. Eu vi muita gente reclamando da convocação de jogadores do Flamengo, porque atrapalha o Flamengo na preparação para a Copa do Mundo de Clubes. Realmente, ainda teremos a convocação do Chile, Uruguai, né? Argentina, não sei se vão convocar o Rossi, não tem convocado ele, mas também mereceria. Vai fazer o quê? Também mereceria. Essa data FIFA, esses dois jogos, vai parar. Vai parar. Não vai ter jogo do Brasileirão e tudo mais. Mas eu entendo que atrapalha a preparação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, né? Atrapalha porque você só vai estar liberando os jogadores do Flamengo após os jogos do Brasil e o Flamengo viaja no dia seguinte logo. O Flamengo vai viajar no dia seguinte. Esses jogadores poderiam estar treinando e se preparando junto com o restante do grupo. Só que isso é para quem está vendo o copo vazio. Se você analisar o copo cheio, no copo vazio ainda, você ainda vai imaginar o seguinte: esses jogadores podem se machucar com a seleção. Ao invés da gente pensar negativo, porque aí a gente pode pensar também numa série de coisas, pode machucar andando na rua. Ao invés de a gente pensar negativo, que é a primeira convocação do Ancelotti, a gente pode pensar também, fazer o copo cheio. Tem o copo cheio, tem o copo... Você escolhe o copo cheio ou o copo vazio. O copo cheio, que esses jogadores do Flamengo estão valorizando, que esses jogadores do Flamengo estão ficando ainda mais motivados, quem foi e quem não foi convocado. O próprio Pedro aí, sabendo que o Ancelotti está de olho no Flamengo. Está de olho, inclusive vai amanhã acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira. Então, você sendo jogador do Flamengo, convocado ou não, você fica motivado, porque você sabe que você está sendo visto. Então, eu acho que essa convocação de jogadores do Flamengo eu vou ver com o copo cheio. Eu poderia reclamar que os jogadores... O Flamengo tem muitos jogadores convocados, isso realmente é complicado, mas eu vejo pelo lado positivo dos jogadores, de estarem muito motivados, sabendo do que o Flamengo pode fazer por eles. Então eu estou realmente motivado e confiante que o Flamengo possa fazer uma grande campanha ali na Copa do Mundo de Clubes. Ganhar são outros 500, mas pode fazer uma grande campanha. A gente teve aí a torcida jovem do Flamengo, ela divulgando uma nota oficial agradecendo a diretoria do clube por ajudar, olha só, por meio da sua atual diretoria, a Jovem Flá,
agradece a diretoria do Clube de Regatas do Flamengo, justamente, juntamente, no caso, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por toda a logística prestada à nossa instituição na entrada e saída do jogo, Palmeiras e Flamengo. Agradeceram também o Marcelo Conte por toda a atenção e disponibilidade com a torcida. Então, as torcidas do Flamengo, organizadas do Flamengo, a Jovem fez o agradecimento, mas foram muito bem tratadas porque a diretoria do Flamengo priorizou a segurança dos seus torcedores. Isso é muito importante. Eu ontem trouxe que o Alan e o Vinha treinaram com o grupo e podem estar à disposição do técnico Felipe Luiz no jogo de quarta-feira diante do Deportivo Táchira às 21h30 no Maracanã. Olha só, a gente tem então esses dois possíveis reforços. O Eric Pulgar ainda não estará, pelo visto, à disposição, porque não está no mesmo estágio que o Alan. Estava melhorando, se recuperando junto com o Alan, mas em certo momento o Alan deu uma desgarrada e está em melhor condição e deve ser relacionado. O Vinha ainda não é garantido que será relacionado, mas também está se recuperando bem. Olha só, o árbitro, né, que operou o Flamengo, Ramon Abate Abel, né, que atuou no Palmeiras e Flamengo, emitiu um comunicado afirmando que não houve nenhum tipo de invasão no vestiário da arbitragem após a partida. Olha só o que ele escreveu. Venho por meio de... Olha só, quando que árbitro, além da súmula, ele se preocupa em emitir comunicado? Gente, isso está muito estranho. Agora, como é que a arbitragem defendendo o Palmeiras? A arbitragem do jogo saiu em defesa do Palmeiras. Venho por meio deste informar que fui surpreendido por notícias veiculadas por órgãos de imprensa ao deixar o estádio acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Cabe esclarecer que não houve qualquer tipo de invasão ao vestiário da arbitragem, conforme relatado pelo senhor José Boto, dirigente do Flamengo, aos veículos de comunicação. Por fim, ressalto que, durante toda a permanência no local, fomos tratados com respeito e cordialidade por parte tanto do clube mandante quanto do clube visitante. Aí ele citou no clube visitante depois ali para dar uma balanceada, né? Ele faz questão de falar da cordialidade, né? Exalta o Palmeiras, cordialidade da diretoria do Palmeiras, do pessoal lá do Allianz Parque. Me admira, tá? Um árbitro do jogo que prejudicou tanto o Flamengo vir a público defender a diretoria do Palmeiras, defender o Palmeiras, né? Os dirigentes, não só os dirigentes, mas a comissão do Abel, todos que poderiam estar reclamando. Ele defende os caras e fala de cordialidade. E quando aí ele agradece a diretoria do Flamengo no final ali, na última parte, mas ele desmentiu um dirigente do Flamengo, José Boto. Ele atacou o Flamengo diretamente, que é o representante do Flamengo no estádio. Era o representante do Flamengo, José Boto. Ele atacou, desmentiu, né? Avisou que o José Boto estava mentindo. Então, é um ataque direto ao Flamengo. O que o José Boto fez? O José Boto falou que teve gente do Palmeiras pressionando o vestiário da arbitragem e o José Boto reclamou da arbitragem, reclamou deles, dos erros dele, do Ramon Abate Abel. O Ramon Abate Abel veio a público o poste mijando no cachorro. Quem é você para emitir comunicado contra um clube? Esse cara não pode nunca mais apitar um jogo do Flamengo. E aqui eu vou deixar o meu recado para o novo presidente, para o Chalde, Samir Chalde, novo presidente da CBF. Você não pode aceitar que a comissão de arbitragem que foi deixada pelo Edinaldo continue. Você não pode aceitar. Isso é uma vergonha. Essa comissão de arbitragem deixada pelo Edinaldo. Você não ia mudar tudo? Você não ia mudar o que tinha sido feito pela outra gestão? Por que você não vai mudar a comissão de arbitragem que o Edinaldo deixou aí prontinha para você? Você vai aceitar uma comissão de arbitragem que prejudica o Flamengo? É isso? Você vai aceitar isso? Tem que mudar, cara. Tem que mudar essa comissão de arbitragem.
Isso é uma vergonha, cara. É inaceitável. A arbitragem vir a público, defender um clube, atacar, aí no final tenta dar uma despistada, mas defende a cordialidade do clube mandante e desmente o clube visitante, desmente o Flamengo através de seu dirigente, do José Boto. É uma vergonha, tá? E eu vou dizer mais. Tudo isso que está acontecendo, a Leila, no dia do jogo, na CBF, lá na posse do Chalde. A Leila, no dia seguinte, na convocação do Ancelotti. O Flamengo com 5 convocados, mas eu vou ficar vendo o pote, né, o copo cheio, não vou ver o copo vazio. O Flamengo é melhor com relação até mesmo à questão do Wesley, que o Flamengo tem que conseguir um valor maior pelo Wesley. O jogador foi convocado de novo e o Varela está muito bem. Ok, deve ser convocado pela seleção do Uruguai, então os jogadores do Flamengo estão valorizados. A venda do Wesley, com essa convocação, o Flamengo tem mais chance de vender o jogador por um valor maior. Mas é curioso o que acontece, os movimentos do Palmeiras. São curiosos os movimentos do Palmeiras. Não só a questão da Leila estar o tempo todo na CBF, e aí eu falo que isso é relacionamento, eu acho que tem que ter gente do Flamengo lá o tempo todo também, porque ela está ali o tempo todo, e nem do Rio ela viaja para cá. Agora, eu acho importante a gente deixar claro que toda vez que o Palmeiras perde um jogo, eles vêm a público reclamar de arbitragem. Isso aí já é um comportamento usual do Palmeiras de pressionar a arbitragem, e aí você pode perceber. Isso quem me falou ontem foi um técnico brasileiro. Um técnico em atividade na Série A do Brasileirão. Eu estava conversando com ele. E ele falou para mim, isso aí é prática do Palmeiras. Toda vez que perde um jogo, culpar a arbitragem, botar pressão na arbitragem, e pode perceber os jogos seguintes todos, o Palmeiras será beneficiado. Pode perceber, bota pressão e aí os árbitros erram a favor do Palmeiras nos jogos seguintes. Isso já é fato comum com relação ao Palmeiras. O Palmeiras perdeu pressão e aí tem erro a favor do Palmeiras. E eles fazem isso. Reclamaram do sistema naquele ano, depois reclamaram de uma série de jogos de erros de arbitragem contra o Palmeiras, quando eles têm erros a favor o tempo todo e não falam nada, só que aí entra aquela sequência de jogos que o Palmeiras é beneficiado. Então, CBF, Samir Chalde, que acabou de chegar, tem que mudar essa comissão de arbitragem, tirar de lá esses caras que estão acostumados com essa pressão do Palmeiras, né? Trocar isso daí, que foi deixado pelo Edinaldo, e você não tem que cair, né, em conversinha de falsos apoiadores, de gente que pode estar aí, ó, do teu lado, né, puxando teu saco para ver o que você pode fazer pelos clubes, né? Tem muita gente aí, muita gente, não vou citar nome não, mas tem muito puxa-saco aí na CBF, muito puxa-saco aí na CBF, tá certo? Fica ligado, faz o teu trabalho, que aí você vai ser elogiado. Agora, troca essa comissão de arbitragem deixada pelo Edinaldo. Isso aí é um esculacho, tá? Olha, a gente teve o Everton da Inglaterra informando que está em conversas com o Alcaraz e com o Flamengo para decidir se o jogador permanece ou não no clube, tá? Se ele não permanecer, o Flamengo também não deve trazer de volta, deve negociar, mas a questão é que não bateu a meta, a gente trouxe ontem, as metas não foram batidas, e aí a gente tem aqui um dado interessante, tá? Que eu apurei, tá? Fonte ligada à diretoria do Flamengo confirmou que não bateu mesmo a meta, porém o Flamengo não entende que tem a chance dele voltar. O jogador será negociado na sequência, vai ter clube interessado, tem clube interessado, vai ter negócio com outro clube, mesmo que o Everton não queira. O Flamengo, a informação agora exclusiva, o Flamengo vai ter que esperar até 31 de maio, que até lá eles têm o direito de pagar o valor combinado,
né? Aqueles 15 milhões de euros mais 3 por metas após o novo contrato, podendo chegar a 18 milhões de euros total. Após o dia 31 de maio, o Flamengo pode negociar com quem quiser. Antes de 31, o Flamengo tem que esperar, porque eles têm o direito de pagar o combinado, então o Flamengo tem que esperar o Everton. E aí o Everton está conversando já com o Flamengo, com o jogador, pode contratar ou pode desistir, e aí o Flamengo tem outros interessados, tá? Isso foi passado para a gente por uma fonte ligada ao clube, o Flamengo tem outros interessados e vai partir para a contratação aí também de jogadores que já estão em negociação encaminhada, né? O Flamengo vendendo o Wesley também vai precisar contratar lateral, vai precisar contratar algumas posições que o Felipe já identificou, que estão ainda levemente carentes, o Flamengo vai precisar contratar, eles não falam em centroavante, e tem essa questão da grana do Alcaraz, que vai ser importante aí para o restante da temporada, que o Flamengo então vai concluir também essa negociação com algum outro clube, caso o Everton, até o dia 31, não resolva fechar o negócio, que é a data limite que eles têm para garantir o valor que foi colocado em contrato. Eu acho que eles vão tentar reduzir, e o Flamengo não deveria aceitar, até porque o jogador foi titular e fez gol, tá certo? Olha, a gente tem uma informação aqui importante para trazer para vocês, com relação também à questão do Flamengo e Deportivo Táchira, né, que a gente recebeu aqui 54 mil ingressos vendidos. Casa cheia, pressão total, Flamengo vai para dentro, né, do Deportivo Táchira para trazer essa vitória e conseguir, se Deus quiser, classificar em primeiro lugar do grupo. Como é que faz, Paparazzo? Como é que acontece para o Flamengo ser primeiro do grupo? É o Flamengo ganhar o seu jogo e a LDU ganhar na altitude. E aí tem a informação aqui também importante que eu ia trazer, que a LDU demitiu o treinador antes da última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Vitamina Sanches foi demitido, tá? Os jogadores vão entrar aí, acredito eu, mais motivados. Então a equipe equatoriana disputará a última rodada da fase de grupos da Libertadores com o técnico interino Patrício Hurtado. A LDU enfrenta o Central Córdoba na quarta-feira, o Flamengo, por sua vez, enfrenta o Deportivo Táchira no mesmo dia, tá? Então, mesma noite. É isso, rodada importante, e a gente trazendo informações também envolvendo aí o Deportivo Táchira e a LDU, o Flamengo e Deportivo Táchira, e também a LDU contra o Central Córdoba, o jogo que define se o Flamengo vai em primeiro lugar ou não, se o Flamengo ganhar. Tem que ganhar o Deportivo Táchira. Deixar um recado aqui pro seu Fred Bruno, lá do Globo Esporte, que veio tirar onda porque o Flamengo postou o 7-0 do Globo Esporte, dizendo que o Flamengo ia perder pro Palmeiras, eles fizeram aquele bolão, aquela brincadeira lá, né, que eles falam que é brincadeira, mas para mim é muito sério. Eles todos falando que o Flamengo ia perder pro Palmeiras. O Flamengo postou, zoou, e ele veio se explicar que era brincadeira. Eu até convido você a ir lá no Insta acompanhar a postagem que eu fiz, tá bombando. Ele veio se explicar que, não, aquilo é uma brincadeira e tudo mais. Não, brincadeira não, é muito sério, futebol é muito sério. Futebol é muito sério, pra gente é muito sério. E você tá triste, que você é palmeirense, né, Fred? Você e a maioria daqueles ali que comentaram. Tá cheio de paulista agora no Globo Esporte. Então, o Fred veio se explicar e a gente deu uma zoada no Fred, lá na plataforma vizinha. Mas é isso. Palmeirense, tá triste, tá chateado, tem que ficar chateado mesmo. Afinal, no jogo mais importante da história entre Flamengo e Palmeiras, né, pra gente era muito importante rebaixar vocês. Mais do que qualquer título. Era esfregar a cara de vocês no chão. No jogo mais importante entre os dois clubes, nós rebaixamos vocês com lei do ex. Com lei do ex, com Wagner Love. Jogo mais importante da vida, nós rebaixamos vocês. O resto foi Mercosul 99 dentro do Parque Antártica, eliminação em Copa do Brasil, Supercopa, são todos esses anos aí, quase 10 anos, já daqui a pouco vai completar 10 anos e vocês não ganham da gente no Allianz. Ou seja, o Flamengo não sabe o que é perder na Arena Sandy Júnior. É o maior freguês do futebol brasileiro. O Palmeiras é o maior freguês, Fred Bruno. Palmeiras é o maior freguês do futebol brasileiro, do Flamengo no futebol brasileiro.
E isso são dados. É fato. O Palmeiras é o maior freguês do Flamengo no futebol brasileiro. Parabéns ao Palmeiras que ainda consegue ganhar títulos mesmo sendo freguês do Flamengo. E deu uma sorte de uma falha do Andrés, que é um jogadoraço naquela Libertadores de 21. Mas o Flamengo foi lá no ano seguinte e foi campeão. O Flamengo falou, não, perdi isso aqui, no ano seguinte eu volto lá e sou campeão. Foi campeão com recorde. 12 vitórias, um empate, a maior campanha da história de uma Copa Libertadores da América. Então, não tem jeito. Malvadão, né? Deixa vocês desesperados. Eu gostei de ver o Facincani, né? O Facincani falando que realmente não dá para viver de 27 de novembro de 2021, não. Que o que o Flamengo faz com o Palmeiras é um amasso. O Palmeiras é um freguesaço do Flamengo. Eu gosto de realismo assim. Parabéns ao Facincani. Foi realista. O Palmeiras não pode, o torcedor do Palmeiras não pode ficar vivendo de 2021, não. Que o Flamengo é um amasso em cima do Palmeiras. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!